Se você acabou de descobrir que tá grávida, parabéns, essa é uma notícia incrível. Mas agora eu sei que vem as dúvidas, né? O que você pode comer, o que você não deve comer e como deve ser a sua alimentação nesse primeiro trimestre. Bom, eu tô aqui para te ajudar com isso. Nesse vídeo, eu vou te mostrar, com base em estudos científicos, o que a nutrição realmente significa para você e para o seu bebê. E antes desse vídeo começar de fato, eu queria contar uma novidade para vocês, que eu finalmente colei grau e sou nutricionista pela UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. E dito isso, né, se você tem interesse, em algum plano individual, em ter uma conversa, uma consulta comigo, é só clicar no link que tá na descrição pra gente conversar melhor, tá? Durante a gestação, o corpo da mulher, ele passa por diversas mudanças, né? E a alimentação é uma peça-chave nesse processo. Isso porque o bebê depende 100% da alimentação da mãe para crescer. E não só crescer, a alimentação vai influenciar no peso do bebê, na imunidade desse bebê e até em doenças futuras, como doenças metabólicas. Então, não é sobre comer mais, é sobre comer melhor. E se você tá grávida ou tentando ficar grávida ou já é uma mamãe, bom, vou te convidar a me seguir aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo sobre nutrição na gestação. Durante a gestação, o corpo da mulher ele passa por transformações metabólicas muito intensas. E, consequentemente, as suas necessidades nutricionais também vão mudar, porque aquele corpo, além de te nutrir, ele precisa garantir um crescimento adequado para esse bebê ao longo dos 9 meses da gestação. Um estudo publicado em 2023 em uma revista destaca pra gente que a alimentação da mãe é uma fonte primária de energia fetal, podendo influenciar até na obesidade infantil, lá na frente, na vida da criança. Uma outra pesquisa realizada em 2022 pelo Jornal Americano de Obstetrícia e Ginecologia também reforça esse ponto. Tanto a desnutrição quanto o excesso de nutrientes desnecessários podem causar complicações gravíssimas para o bebê. Complicações como restrição do crescimento fetal, macrosomia, baixo peso ao nascer e até complicações cardiovasculares que aquele bebê pode ter lá na vida adulta. No primeiro trimestre, as necessidades de energia, elas aumentam sim um pouquinho, mas as necessidades de micronutrientes, aquelas vitaminas e minerais, aumentam muito, muito mais do que as próprias calorias. Isso acontece porque a síntese dos tecidos do bebê requer nutrientes específicos desde o início. E é também nessa fase do primeiro trimestre que ocorre a formação e o fechamento do tubo neural, que eu já falei aqui com vocês algumas vezes. Vou deixar um vídeo aqui sugerido. Caso você não saiba o que acontece no seu corpo na gestação, tem um vídeo aqui explicando tudinho, tá? Mas só relembrando aqui o que é esse tubo neural, né? Ele é uma estrutura que vai dar origem à formação do cérebro e da medula espinhal do seu bebê. Isso acontece nas primeiras semanas da gestação, muito antes de você sequer saber que está grávida, quando a gente está falando de uma gravidez não planejada. E é por isso que é tão importante cuidar do corpo antes da gestação. Para quando isso acontecer, o seu corpo já está preparado para todas essas mudanças fisiológicas que vai ocorrer durante esses 9 meses. Mas chega de enrolação e vamos ao assunto que te trouxe nesse vídeo. Os nutrientes que você deve consumir no primeiro trimestre e onde você pode encontrá-los. Para facilitar a sua vida, eu montei uma tabelinha que eu vou deixar aqui para você printar, porque aí fica mais fácil de você consultar sempre que você precisar. Eu tô com essa tabelinha aberta aqui também pra gente poder conversar, e ela eu dividi da seguinte forma: coloquei o nutriente, coloquei a sua função no primeiro trimestre e coloquei em quais alimentos você pode encontrar. E vale a pena ressaltar que a sua alimentação ela vai ser uma auxiliadora no processo, porque na gravidez é muito importante que a sua suplementação também esteja em dia. E é por isso que é muito importante também que você tenha uma consulta com um nutricionista para que ele possa fazer as suas prescrições de forma individualizada, tá bom? Se você está precisando de um nutricionista, os meus contatos estão aqui na descrição para você clicar e a gente pode conversar, pode combinar uma consulta, o que for melhor para você.
O primeiro nutriente que eu coloquei aqui é o ácido fólico. Esse ácido fólico é muito famoso aqui no canal, porque eu sempre falo dele. Ele é muito importante na gestação. Ele é importante para o fechamento do tubo neural, para prevenir defeitos no tubo neural, aquele mesmo tubo que eu falei que é a estrutura que dá origem ao cérebro e à medula espinhal. E o ácido fólico você pode encontrar em alimentos verdes escuros, feijão, mas você vai encontrar ele principalmente na suplementação. É muito importante que você tenha um consumo da dose adequada durante a gestação, e esse consumo vai se dar principalmente pela suplementação. A sua alimentação e achar eles nesses alimentos vai ser um auxílio nessa fase da sua vida. A gente também tem o ferro, que você vai achar em carnes vermelhas e feijão também, vísceras, fígado é uma ótima opção, você pode colocar aí na sua dieta pelo menos uma vez na semana, que vai combinar super bem. A gente tem a vitamina D, que você vai encontrar na luz solar, então reserva um tempinho aí do seu dia para tomar sol, mamãe. É muito importante que você faça isso, mas também vem achar em peixes gordurosos, tilápia, salmão, sardinha. Muito importante que você faça o consumo desses alimentos também no primeiro trimestre. A gente também tem o zinco, que você vai achar em leguminosas, carnes, frutos do mar. Mas atenção, grávida tem algumas restrições de frutos do mar e alguns outros alimentos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso. Vou deixar aqui, clica lá depois que terminar esse vídeo aqui, tá? A gente também tem o magnésio, que é muito importante na prevenção da pré-eclâmpsia, e você pode encontrar ele em nozes, leguminosas. A gente também tem o ômega 3, que é importante para o desenvolvimento cerebral do seu bebê, e novamente você pode encontrar ele em alguns peixes específicos. Sardinha é uma ótima fonte. Por fim, a gente tem o iodo. O iodo você vai encontrar ele principalmente no sal iodado mesmo. Mas aqui a gente tem uma chamada de atenção. É importante que você se atente às quantidades e que durante a gestação você prefira usar temperos naturais. Eu posso montar um vídeo para vocês falando quais os melhores temperos, onde vocês podem utilizar. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Mas, voltando ao assunto, é importante que vocês se atentem a essa quantidade de sal colocada na comida. Porque apesar do iodo ser benéfico, a gente também tem que tomar cuidado com os excessos, né? Os estudos mostram pra gente que as gestantes que adotam um padrão alimentar rico em vegetais, frutas, gorduras boas, grãos, cereais, né? As gestantes que adotam esse padrão alimentar prudente têm melhores desfechos na gestação. Uma revisão integrativa brasileira publicou em 2019 a análise de um padrão alimentar das grávidas aqui do Brasil e mostrou que elas consomem poucas frutas, poucos vegetais e muito alimentos ultraprocessados. Isso é o oposto do que a gente precisa nesse momento. Os pesquisadores americanos são bem diretos no que se trata de padrões alimentares na gravidez. Evite dietas da moda, dietas low carb, dietas cetogênicas sem necessidade, dieta do paleo, enfim, dieta do ovo, milhões de dietas que a gente acha aí na internet. Padrões restritivos de grupos alimentares podem causar carências nutricionais e são contraindicados na gravidez, porque pode causar cetose, e isso pode influenciar diretamente no desenvolvimento do seu bebê. Ah, mas Fernanda, e a suplementação, como é que faz? Bom, os estudos trazem pra gente que todas as mulheres em idades reprodutivas devem começar o uso de ácido fólico e alguns outros multivitamínicos de 2 a 3 meses antes da gestação. Eu, como nutricionista, gosto de trabalhar com tentantes com uma janela de tempo maior, para que ela tenha tempo de se organizar melhor financeiramente, na dieta, na rotina. Tenho professoras que trabalham com tentantes com 2 anos antes da gestação, modulando mesmo toda essa alimentação e essa rotina da mulher. Mas os estudos trazem pra gente que é muito importante que essa suplementação ocorra
de 2 a 3 meses antes da gestação. É o mínimo, né? Toda essa suplementação deve ser prescrita pelo seu nutricionista ou pelo seu médico de forma pessoal e individual, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, não se baseie apenas no que você vê pela internet. Isso aqui são dicas, né? Mas é muito importante que você tenha o seu acompanhamento individualizado com um profissional adequado para essa fase da sua vida. E se você é uma grávida, uma mãe que não sabia da gestação, que não foi uma gestação planejada, e você não teve tempo de se organizar para tomar esses suplementos, calma, fica tranquila. A gente consegue implementar eles agora para te garantir uma maior qualidade da gestação. É muito importante que você tenha essa intervenção o quanto antes. Então, se você está grávida, procura seu médico, pode me mandar mensagem também, para a gente conversar melhor sobre essa suplementação, tá? É importante que você dê o seu primeiro passo e não fique preso no passado e nas coisas que você deveria ter feito. A gente vai trabalhar com o que a gente tem daqui pra frente. E é importante que a gente comece com isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, minhas amigas, meus amigos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui toda semana vai ter um vídeo diferente sobre gestação, primeira infância, fertilidade, com foco no neurodesenvolvimento fetal, que é uma área que eu sou completamente apaixonada. Pode ficar à vontade para me procurar nas redes sociais para a gente trocar uma ideia sobre as suas dúvidas. Dúvida tanto no vídeo, no assunto, quanto na consulta. Eu tô super aberta para conversar com vocês. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.